Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre controle de complexidade de software e por que você e seu time provavelmente não conseguem controlar a complexidade do software de vocês, independente das práticas que vocês sigam, beleza? Mas como assim eu não consigo controlar? Eu meço essa complexidade de diferentes maneiras, uso diversas ferramentas diferentes, aí talvez, né? Então a gente usa os linters que existem por aí, provavelmente talvez você use um linter da Sonar ou qualquer outra implementação que exista, você utiliza um Sonar Cube ou outra ferramenta como essa para ter um quality gate apurado e tudo mais. E como assim eu não consigo? Provavelmente você não consegue, assim como provavelmente o mundo inteiro ainda não consegue, apesar de muita pesquisa ser feita em relação a esse tópico, beleza? Então, eu quero falar aqui pra você que, da minha opinião sobre por que a gente ainda é menos efetivo do que poderia quando a gente fala de controlar a complexidade do software. E uma outra coisa que eu acho que é importante falar aqui já no início, né? Porque eu também não quero falar parecendo que eu vou dar alguma fórmula mágica, longe de mim, querer chegar nisso, né? Eu também sou da crença, tem uma linha de pesquisa, né, que acredita nisso. Eu particularmente também sou dessa crença que, assim, a qualidade do seu software vai deteriorar com o tempo, independente das práticas que você realize, né, que você coloque aí no jogo. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Para mim, software, de fato, ele envelhece assim como quase tudo envelhece aí, né, no planeta, mas eu acho que é legal comparar com os seres vivos, né, com nós humanos e outros seres vivos e tal, que assim, você vai ficando mais velho, independente de quanto você se cuide, sua saúde piora. Não existe uma arte que você vai fazer aí que sua saúde vai melhorar enquanto você fica mais velho, a não ser que sua saúde mais nova, estivesse muito pior do que deveria naquele estágio da sua vida, e aí você melhora de saúde, mas pensando no overall ali, né, na sua vida como um todo, a sua saúde está sempre piorando com o passar do tempo. Agora, o que é que você pode fazer para prevenir isso, né? Para você, quais ações a gente pode tomar para que a nossa saúde vá deteriorando de maneira mais lenta, né? Para que o nosso ciclo de vida seja mais longo, assim como você quer que o ciclo de vida do seu software seja mais longo, para ele te dar mais retorno financeiro e tudo mais. Então, é muito sobre isso aqui. E aí, pra mim, de novo, né? O problema que tá em... A galera é muito boa de medir itens de complexidade. Mas como que você avalia se o conjunto de itens que foram medidos está deixando ou não o seu software mais complexo de acordo com algum tipo de ponto de vista? É sobre isso que eu quero falar com você. Beleza? Então, eu vou compartilhar uma mini apresentação que eu fatiei de uma outra apresentação que eu fiz, e eu vou contar um pouquinho disso, né, de por que eu acho que tem espaço para melhorar. Antes de fazer aqui, só também passar aqui, eu separei algumas fontes teóricas aí, né, para deixar compartilhado aqui nos links do vídeo, beleza? Porque tem muita pesquisa feita sobre isso, como eu já falei, sobre erosão de design, erosão de arquitetura, manutenibilidade no geral, como é que isso vem afetando. Tem reports, né? Tem reports também corporativos que falam sobre isso, enfim. Então, separei esse, que é um trabalho que eu considero interessante. Separei esse, que é um trabalho de Anish, quando ele ainda trabalhava lá em Delphi full time, que ele fez uma pesquisa sobre o impacto dos linters aí, né, com pessoas que programam com JavaScript. Separei esse daqui que eu também acho legal. Separei aqui nessa página de análise de código do Sonar, que você utiliza tanto para fazer um quality gate lá dentro do seu Sonar Cube, como também é utilizado no plugin deles, né, de linter, que você instala na sua IDE. Então eu separei isso daqui também. Separei um outro trabalho, também interessante, que fala, né, sobre a construção de um modelo mais prático para mensurar, para medir aí, né, criar um índice de manutenibilidade e tudo mais. Então, eu vou deixar tudo aqui nesse vídeo na descrição. Então, tô tossindo um pouco, tô um pouco gripado. Separei aqui, ó, vou começar aqui a apresentação rapidinho, botei aqui num PDFão aqui para poder ir passando. Então, tem aqui esse tweet de Kent Beck, que eu particularmente acho um tweet legal, que ele fala que o objetivo do design de software é criar esses pedaços aí, né, que cabem dentro da mente humana.
o software continua crescendo, mas a mente humana atinge ali, né, o seu máximo. Então a gente tem que continuar fatiando o software de diferentes maneiras, né, se a gente quer continuar realizando alterações naquele software. Ou seja, né, resumindo, você vai... Acho que é a história da vida de um monte de gente que acompanha aqui o canal, né, talvez sua também aí. Você tá trabalhando num produto, um software lá, né, enfim, né, que é a base daquele produto, o software vai crescendo, novas funcionalidades vão sendo adicionadas, bugs vão sendo encontrados e você vai tem que aplicar as correções dentro ali do software. E você precisa dar um jeito, né, de aplicar essas correções e também se preocupar se aquilo está sendo manutenível a médio e longo prazo, né? É uma preocupação difícil, né? De você ajustar, né, com os prazos e tudo que você tem no seu dia a dia. Manter esse radar apurado com todas essas variáveis não é trivial, obviamente. Eu acho que tem uma parte importante aqui que é fit in human mind. Então, como que você sabe aqui, né, o que cabe na cabeça de alguém, né? Então, como que você vai saber o que fit aí na cabeça de alguém? E aí entra essa teoria da carga cognitiva. É uma teoria que eu particularmente acho bem interessante, utilizo aqui no canal como base de uma tese que eu também que eu trabalho, que chama CDD, utilizo para construção de materiais educacionais, por exemplo, tudo mais. Ela me inspira para múltiplas coisas aí. E a teoria da carga cognitiva, aqui tem um desenho, né, que resume um pouco ela. Ela tentou, né, traçar ali meio que uma arquitetura da sua cabeça quando você pensa em compreensão, em absorção e compreensão e recuperação de novas informações. Então, basicamente, aqui nesse desenho você vê aqui a parte de environment, que é o lugar onde você está atento e que você está tentando entender o que está rolando ali. Esse processo de aprendizagem, de entendimento que você está consumindo alguma coisa, geralmente ele acontece numa parte da sua cabeça que é chamada de memória aí de trabalho, beleza? Aí você está aqui aprendendo, você vai aprendendo, isso sai da sua memória de trabalho em algum momento e vai para a chamada memória de longo prazo. E aí, quanto mais você usa aquela informação, mais você tem a capacidade de lembrar do que você colocou lá na sua memória de longo prazo, e aí você consegue trazer de novo para sua memória de trabalho e usar essa informação em novos aprendizados e tudo mais. E se você não faz um trabalho de recuperação constante da informação que você colocou na sua memória de longo prazo, acaba que você uma hora pode esquecer de como acessar essa informação. Então, aqui tem algumas coisas que são importantes quando a gente fala de fit into human mind, beleza? Primeiro, isso daqui não é uma lei, não tem uma prova cabal que isso que eu tô mostrando aqui para você é verdade. Ao mesmo tempo, tem muito teste que já foi feito sobre isso. Muito teste que já foi feito para tentar entender qual que é o limite, né, de compreensão da pessoa em relação a algum tópico e tudo mais. Então, e aí a teoria é considerada sólida, e eu particularmente, quando eu encontro uma teoria na ciência considerada sólida, e eu olho para o meu ambiente e consigo perceber aquilo acontecendo de diversas maneiras diferentes, com várias pessoas diferentes, geralmente isso vira um conjunto de informações que tende a me fazer entender que essa é uma boa aposta de acreditar nisso para fazer trabalhos em cima. Beleza? Então, algumas coisas aqui são importantes. Existe uma crença que essa sua memória de trabalho, acredita-se que essa memória de trabalho, ela é extremamente limitada. Então você não consegue colocar muitas coisas ali dentro ao mesmo tempo. E de novo, né? Não é anormal quando você está estudando alguma coisa nova que você nunca viu e você fala assim, caramba, isso está até doendo na minha cabeça, está complexo. Eu começo a ler uma coisa, isso sai da minha cabeça e aquilo volta e eu começo a... Você começa a ler e você tinha entendido uma parte, você parece que não entende mais a parte anterior, porque agora chegou uma nova e tal. Então eu vejo muito isso acontecendo, beleza? Então por isso que eu acho que isso aqui pra mim faz muito sentido. E aí, uma outra coisa que ela também acredita é que essa memória de longo prazo, ela tende a ser infinita. Ninguém conseguiu ainda dizer que ela não é infinita. Beleza? Dizer que ela é finita, no caso, e tal. O que eles falam bastante sobre memória de longo prazo é que funciona basicamente
quando você coloca a informação lá dentro, para você conseguir acessar essa informação, é basicamente você tem um GPS dentro da sua cabeça, e funciona muito parecido com você andando na rua de carro. Então, imagina que você pega seu carro e todos os dias da sua vida você vai para o mesmo lugar, pelo menos uma vez. Nas primeiras vezes você vai de GPS, aí você começa a usar menos o GPS durante o caminho, e aí tem uma hora que você simplesmente não usa mais o GPS para chegar lá. Por quê? Porque você recuperou tanto, né, aquela informação, que agora você consegue lembrar, remembering, de maneira muito fácil. A mesma coisa acontece aqui. Quando você utiliza a informação muitas vezes, ainda mais que você começa a utilizar, ainda mais se você utilizar a mesma informação em cenários variados e tudo mais, a sua capacidade de acessar aquela informação e aplicar no contexto que se apresenta vai ficando cada vez mais apurada. Quer dizer que o seu GPS está muito quente. E aí você começa a não usar aquilo, seu GPS está ficando mais frio, aí chega até um momento que você não consegue, você tem dificuldade em lembrar daquilo. Tanto que não é à toa que existem coisas aí na sua cabeça que você não faz a mínima ideia que você lembra, mas que se alguém der uma faísca pra você sobre alguma coisa que aconteceu quando você tava na primeira série, sei lá, aí da sua vida, né, algum colega, um amigo, amiga que você tinha na sua infância, aconteceu alguma coisa, alguém te fala alguma coisa e fala assim, caramba, lembrei da cena, lembrei. É sua cabeça mágica funcionando. Isso daqui eu considero muito importante quando a gente vai continuar falando aqui, né, sobre controlar a complexidade aí do software. Então, né, essa teoria, ela é uma construção de muitos anos, quando a gente fala de limitação na memória de trabalho, o primeiro trabalho que fala sobre isso é um trabalho bem antigo, que chama Mágico número 7, foi um experimento ali, né, que um pesquisador lá de Harvard, muito tempo atrás, realizou, e ele que chegou, né, com essa conta, inclusive, né, falou desse limite, ó, a nossa cabeça aí tem, na nossa memória de trabalho, ele não chamava disso naquela época, mas ele fala que suportava 7 mais ou menos 2 coisas ali em determinado momento. E aqui, ó, eu pulei um slide, beleza? Eu cortei um slide que eu não queria ter cortado aqui. A teoria da carga cognitiva, ela fala que quando você pega um determinado material, aquele material tem uma complexidade. E aquela complexidade pode ser medida. E essa complexidade que pode ser medida do material é chamada de complexidade intrínseca daquele material. Então você quer aprender alguma coisa, existe uma complexidade que pode ser medida ali naquilo, né? Então, uma explicação rápida sobre isso. Imagina que agora a gente vai considerar o material o código. Então é um código que a gente vai olhar. E vamos considerar alguns pontos, algumas características aqui de código que a gente considere que pode aumentar a complexidade daquele código que a gente vai analisar. Então vamos pensar aqui, branches de código, quando eu falo de branch é ifs, elses, switches, for, whiles, enfim, né? Qualquer construção sintática da linguagem que tem uma quebra de caminho que você tem que analisar ali. Acoplamento, vamos considerar que pode ser considerado aqui, né? Aqui é só um exemplo. Você pode listar o número de itens que você achar necessário, beleza? Aqui isso você pode considerar qualquer linguagem de programação. Isso aqui, na verdade, você pode utilizar qualquer coisa na sua vida. Eu estou restringindo aqui a código nesse momento e separei aqui quatro características aleatórias aqui para te explicar isso. Então, olha só. Imagina que acoplamento a gente vai considerar, né, que conta um ponto de complexidade, né, na complexidade intrínseca do material. Função como argumento a gente vai considerar que conta um ponto. E declaração de atributo a gente vai considerar que conta um ponto. Só lembrando aqui, né, vamos chamar esses pontos aí de ICPs, Intrinsic Complex Point. Então, olha só. A gente tem aqui, né, então, a complexidade intrínseca do material, que é justamente o quê? Você soma os ICPs, que eu acabei de falar aqui pra você, e você vai falar assim, ó, isso daqui tem 10 de complexidade intrínseca, isso daqui tem 20, isso daqui tem 30. Lembra disso. Daqui, né? Isso aqui, por enquanto, é medição. E medição já tem também percebe que eu peguei tudo aqui
de engenharia de software, né? Medir acoplamentos, eu poderia medir coesão, poderia medir profundidade de herança, eu poderia medir chamadas de métodos externos, poderia medir número de métodos em determinada classe, número de arquivos, linhas de código, você pode medir o que você quiser, beleza? Então vamos olhar para esse código aqui, ó. Eu deixei aqui separado a contagem geral dele, ICP5, baseado naqueles ICPs que eu mostrei para você. O ICP desse trechinho de código aqui, ó, tá sendo 3 pontos, porque tem 3 utilizações de função como argumento, filter, map e nmatch. E aqui em cima eu contei 2 ICPs, aqui poderia contar mais, inclusive, né, aqui eu contei errado, beleza? Que aqui eu não considerei collection aqui como acoplamento, e né, considerei aqui o learning task e o treinamento, beleza? Que só uma contagem, então deu 5. Então essa medição deu 5 aqui eu separei uma outra classe, olha, aqui eu botei aqui o total dela, a medição dela aqui deu 11. Esse 5 daquele método, ou 11 daquela classe, cabe na sua cabeça? Aqui tem uma coisa pior. Cabe na cabeça de cada pessoa do seu time? Acho que isso é pior. Cabe na cabeça de cada pessoa do seu time? Que esse é um problema grande, que inclusive os artigos que falam de linters e por aí vai, tem ali, né, os linters ajudam um pouquinho nisso, né? Existe um problema grande nos times de engenharia, que é a sistematização da engenharia. Como que qual que é a ideia disso, né? Pessoas engenheiras que trabalham no mesmo time e nos diversos times de uma mesma empresa, se elas estão trabalhando em softwares que são parecidos, elas deveriam ter um approach muito parecido para resolver problemas que são parecidos. Basicamente é isso que você quer. E tal. Tanto que as empresas lutam muito com isso, como? Criam manuais de engenharia, criam processos de revisão cada vez mais complexos ali do seu código, para você tentar, né, maximizar a chance de passar código para produção com qualidade. Cria processos de build cada vez mais complexos, né, também chamados de refinados. Aí, tudo para tentar olhar para vários aspectos de qualidade, né? Aqui eu estou falando qualidade pelo viés de manutenibilidade, mas você tem qualidade pelo viés de segurança do software, tem, enfim, né? tem N características ali. Aqui o meu foco aqui, e como é o foco do canal, é manutenibilidade de software. Então, será que cabe? Então, tem isso, né? Imagina que você está codando e você olha para um método, para uma classe. E na sua cabeça, independente, porque o linter geralmente vai olhar para suas práticas isoladas. Você usou o método que existe corretamente, você fechou a conexão que foi aberta, você, sei lá, quando foi utilizar, você tentou usar thread nativa quando é para usar o que é oferecido pelo framework em questão, por aí vai, né? O linter olha muito para isso. Tem um linter ali, né? Tem uma regra do Sonar aqui também, né, que eu até deixei aqui separada, que é essa regra de Cognitive Complexity do Sonar, que, assim, essa regra aqui do Sonar, eu particularmente discordo bastante dele chamar de Cognitive Complexity, e eles vêm aqui e botam isso daqui, né? Complexidade cognitiva é a medida do quão difícil é controlar how hard the control flow of a method. How hard the control flow of a method is to understand. Ou seja, né? Eles limita complexidade cognitiva aos caminhos que você tem dentro de um método e assim, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, necessariamente. Só pra... Não dá pra você bater o martelo pra dizer que é isso. Isso daqui isso aqui ele poderia considerar como um item de medição de complexidade do material. Agora, se é só isso que vai pesar, difícil, né? Não é. Não tem sustentação teórica, na minha opinião, para isso. Mas ele tem aqui esse exemplo também. E a ideia aqui é, como é que você consegue pegar um monte de gente do seu time de engenharia que olha para o mesmo método, né, para o mesmo trecho de código, por exemplo, e você quer que eles meçam aquilo de maneira igual e avaliem aquilo da mesma maneira. Porque vocês podem medir de maneira igual, mas a pessoa pode falar assim, esse 5 para mim, tá ok. Mas a outra pessoa pode falar, esse 5 para mim, não tá ok. E aí você perde a sistematização, que é um problema nos times de engenharia. Então, isso daqui é muito importante. Medir é diferente de avaliar. Então, só para dar um exemplo para você, né? A medição é uma análise fria, geralmente é um número. Então, vou sair aqui do contexto de software e vou para um outro contexto. Imagina que eu falo para você, olha,
Tem uma pessoa que eu conheço que ela mede 1,30 m. Essa é a medição. Aí eu falo assim pra você, essa pessoa é um bebê de 1 ano. Caramba, você vai falar assim, ele é grande, hein? Ela é grande, hein? 1,30 m, 1 ano? Talvez eu nem nunca tenha visto um bebê desse tamanho. Tem bebês de 1,30 m? Aí eu te falo assim também, olha, essa pessoa tem 22 anos. Poxa, essa é uma pessoa baixa, né? Ele é baixo, né? Ela é baixa, né? Porque geralmente pessoas de 22 anos são maiores do que 1,30 m na média padrão, por exemplo, aqui do Brasil e tal. Então, avaliações diferentes podem ser feitas sob a mesma medida. Depende de quem está avaliando, depende do contexto e tudo mais. Isso é muito importante, é uma coisa bem diferente. E aí o que acontece? Existem várias maneiras em software de medir complexidade. Isso não é problema. Isso não é problema, longe disso. Muito pelo contrário, zero problema. Avaliar de maneira sistemática é um problema na engenharia de software. Existem poucos trabalhos que falam especificamente sobre isso, né? Poucos times, pelo menos, que implementam um sistema de avaliação sobre o código interessante, baseado num conjunto de itens que estão sendo medidos, que são definidos ali para a equipe inteira e tudo mais. Então, isso daqui para mim, hoje em dia, é a chave ali, ou uma das principais chaves, pensando numa combinação delas no seu cofre de qualidade, para você conseguir sustentar a complexidade do seu software a médio e longo prazo, aí, né, com todas essas mudanças que a gente tem dentro das equipes e tudo mais. Cada vez que uma pessoa é trocada, cada vez que você tem uma troca de pessoa de time, vai chegar alguém com um background cognitivo completamente diferente, que vai olhar para um determinado código e se você deixar só na mão dela, ela vai ter uma opinião diferente da pessoa que está do lado dela, que vai ter uma opinião diferente da pessoa que está do lado dela. De vez em quando, pessoas com a mesma senioridade olham para o mesmo código ali, né? E elas olham para itens de complexidade diferentes, ou seja, elas medem a complexidade intrínseca do material, ali, né, a carga intrínseca do material, né, que é essa complexidade dele, elas medem de maneiras diferentes. Imagina se elas vão avaliar de maneira igual. Não existe a mínima chance, né? Tudo muito difícil. Beleza? Então, é isso que eu acabei de falar pra você, né? A complexidade contabilizada pode ser diferente da complexidade percebida para o mesmo material, para o mesmo código, que tem 10 ICPs, por exemplo, dados os itens que você está medindo. A pessoa pode falar assim, pra mim tá de boa. Outra pessoa vai falar, Jesus, isso tá muito difícil de entender. O background cognitivo e a experiência que você tem naquele contexto conta muito. Você tá naquele projeto há muito tempo, naquele produto há muito tempo. Você vai achar tudo mais fácil do que quem chegou agora, por exemplo. Talvez. Então, se você não ter um jeito padrão de contar, de medir, e não ter o jeito de avaliar, que é o que falta bastante, pra mim, é abrir as portas aí, né, da perda de controle da complexidade. Então, como que a gente pode avaliar? Por exemplo, um jeito, de novo aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo, tá? Você pode encontrar N outras maneiras de definir uma forma de avaliar a complexidade do seu código, independente da linguagem de programação que o serviço que você vai fazer análise utilize. O importante para mim é tenha uma maneira de avaliar que seja padronizada entre todas as pessoas que mexem naquele código. Então, para você ter uma maneira de avaliar, primeiro você precisa ter uma maneira de medir. Então, você mede e depois você avalia. Beleza? Então, uma sugestão é, você pode ter um limite de pontos de Intrinsic Complex Points por unidade de código. O que é uma unidade de código? Você pode considerar um arquivo. Por exemplo, né, pensando em linguagens como Java, C#, por aí vai, você pode considerar que no arquivo geralmente tem uma classe, e aí vai. Então, qual que é o limite? 7, 8, 9, 10, 11, 20? Aqui que é brincadeira, né? Imagina que você tem aqui essa classe chamada treinamento, e você tem aqui um exemplo de 11. E percebe que aqui, ó, até tem uma brincadeira de um ICP que a equipe definiu que valia 0.5.
não necessariamente valia 1, enfim, né? De novo, é menos te dizer o como no detalhe e mais te dar o que eu considero importante, que é medir e avaliar. Então, imagine que aqui foi dado os itens que a gente falou aqui nessa apresentação, né? Branch de código, acoplamento, declaração de atributo, função como parâmetro, por aí vai. Essa classe aqui ficou com 11. Se o limite fosse 7, a classe ia ser complexa? Sim, óbvio, né? Por isso que é importante você estabelecer um limite. Porque quando você estabelece um limite, você agora consegue avaliar. Passou de 7, tá complexo. Mas se o limite fosse 20? Aí já não estaria complexo. E qual que é o certo? Depende do que você quer para sua equipe. Por exemplo, imagina que você quer, na sua equipe, você quer manter uma estratégia aí, né, mais restritiva. A sua equipe tem muita rotação, é super heterogênea quando se fala de senioridade. Então você fala assim, poxa, eu acho que eu vou manter esse limite bem baixo. Porque aí, independente de eu mexer nesse código, tem essa regra, né? Tem essa regra. Os itens são esses, o limite é esse. Se a pessoa é júnior, plena, sênior, especialista, todas elas vão poder olhar para esses itens e vão poder verificar se esse limite foi alcançado ou não. E aí ela vai agir em função disso e tal. Agora não, eu tenho uma equipe que ela é heterogênea, mas eu controlo muito o nível de senioridade que eu contrato, né? Se eu contrato gente que tem mais maturidade profissional e tudo mais. Então esse é um exemplo. É uma equipe mais estável de um projeto open source, equipe de plataforma e tudo mais. Então todo mundo ali, né, já conhece mais daquilo. Você pode querer ter um limite um pouco maior, porque mesmo aquele código com mais suportando, né, mais itens de complexidade numa mesma unidade de código, ou seja, tendo uma carga intrínseca maior, como a senioridade das pessoas também é maior, elas não vão ter tanta dificuldade em entender aquilo. Lembrando que a complexidade contabilizada não necessariamente reflete igual na complexidade percebida. De novo, né? O seu background técnico, de contexto e tal, influencia em como você avalia aquilo. Então você pode ter um limite maior, mas como a senioridade é mais parruda, para você tá tudo bem, você entende que aquilo é saudável para o seu código. Então assim, minha sugestão aqui, né, para as equipes, que as equipes tenham itens, definam os itens que falam de complexidade, beleza? E definam a regra nítida de avaliação. Aqui, depois eu vou voltar para falar mais, mas você pode, em outro vídeo, você pode falar que você vai ter essas definições de itens e regras em partes diferentes do código. Em cada camada você quer ter um jeito diferente de fazer isso, mas percebe que isso daqui você pode usar para qualquer coisa. Você pode usar não só para código de produção do produto, você pode usar para os códigos de infraestrutura como código no seu Terraform ou algo do gênero. Você pode brincar disso para seus scripts de build. Você pode tentar controlar a complexidade aonde você entender que é importante dentro do seu contexto aí. E aí eu sugiro que a cada X semanas você reúne o time e revisa os ICPs e a regra de avaliação. Modifica se necessário, não tem problema nenhum. De novo, não tem aqui, né, uma definição escrita em pedra, é assim, pum, pá, e tal. Particularmente eu não acredito nisso quando a gente fala de complexidade, porque a complexidade que é contabilizada é diferente da percebida. A complexidade percebida sempre vai ser influenciada pelas pessoas que estão olhando para aquele material, né? Então, não tem como. As pessoas são diferentes, os backgrounds são diferentes. Por isso que é importante revisar. Pô, eu já tô trabalhando aqui com a minha equipe, gostei dessa ideia e quero aplicar. Como é que eu faço? Você pode começar simplesmente definindo itens, o que você vai contar, e por enquanto fica só como guideline. Olha, gente, a partir de agora a gente recomenda que não passe disso. Pronto. Em todas as classes que vocês pegarem que passou disso, vai lá e faz um comentário. Explica mais aquela classe, porque ela provavelmente já tá mais difícil de entender. Deixa um comentário para facilitar o entendimento. Se você se sentir confortável, refatora. Refatora ali, né? Se sentir confortável. Eu não recomendo botar como obrigação. E as novas classes, poxa, essas eu sugiro
Que aí deixa de ser um guideline para ser um verificador mesmo. Imagina que fosse um linter. Beleza aí, né? Mais um linter que olha para os itens combinados. Quantos itens eu devo considerar para medir? Eu geralmente sugiro 3 ou mais. Beleza? Toda a avaliação que é feita de maneira unidimensional tende a ser pobre. Tende a ser pobre. Porque tende a gerar incentivo perverso. Então quer dizer que vou pegar aquela avaliação cognitiva do som que o Sonar sugere, baseado simplesmente em for, ifs e não sei o que e tal. Quer dizer que se meu código não tiver nenhum for, nenhum if, mas tiver, sei lá, 30 referências, né, para outras classes ali, né? Então vai ter 30 pontos de acoplamento. Isso é o que eu quero? Bom, talvez seja. Mas eu quero dizer, não necessariamente é. E aí quando você avalia baseado só em uma medida, essa avaliação tende a ser pobre, tende a ficar enviesada e tende a te levar para lugares que não é o que você quer. Então, empiricamente, eu sugiro 3 ou mais. 3 ou mais, você geralmente com 3 itens sendo avaliados, sendo medidos para ter uma avaliação sobre aquilo, você consegue ter o equilíbrio necessário para que aquilo jogue a favor da sua complexidade, né, no sentido de controle, aí da complexidade do que você quer controlar. E tal, então isso eu acho que é super importante. Então a gente aqui no final, né, falou sobre como é que coloca isso no legado, número de itens que você deveria colocar para medir, né, para ter uma avaliação que pode ser mais interessante. Como é que eu começo com o limite se já tenho aqui um legado, ou eu vou começar agora com uma equipe que não conhece isso ainda, e tal, você pode começar com um limite maior, para que a galera não se sinta numa caixa travada e tudo mais. Você pode começar com um limite maior, mas você já começa com um limite. E aí o tempo vai passando, você vai revisando aquilo a cada X semanas, 4 semanas, 6 semanas, 2 semanas. E aí, gente, estamos passando do limite? Pô, não estamos. Vamos deixar mais restritivo? Pô, tá sendo muito difícil. Eu tô tendo que pensar mais em não passar do limite do que em codar a parada que eu tô fazendo. Então vamos aumentar um pouco o limite. Mas você tá gerando essa sensação na pessoa. Ela tá percebendo o que tá passando. Beleza. E você tá medindo. E você tá avaliando. Então se você for olhar, você vai passar ali, né? Pô, se o limite fosse esse, como é que tá a complexidade? Se o limite fosse esse, como é que tá? Se o limite fosse esse limite tá ok? Pô, tá, então vou manter. Não tá, vou baixar. Gente, agora eu sei que tá difícil. Mas é importante que a gente mantenha isso. Que isso vire uma prática mais comum aí pra gente trabalhar dentro desse limite. Porque nosso software tá ficando mais difícil de entender. Então aqui, né, acho que a coisa mais importante aqui é você agora ter um jeito de avaliar a complexidade, né, de maneira clara, nítida, na hora que está sendo construído o software. E é muito mais fácil de você controlar isso na hora que está sendo construído do que, obviamente, depois que já foi entregue e você vai fazer alguma coisa mais retroativa. Beleza? Era sobre isso. Era isso que eu queria falar hoje, né? Medição de complexidade de software e avaliação, muito mais sobre avaliação do que medir, porque medir já tem maneiras interessantes. E eu espero que de alguma forma tenha sido útil para você. Se foi, deixa um comentário aqui. Se não foi, ou você tem um comentário construtivo, eu gostaria muito que você deixasse aqui também para eu entender um pouco mais de como é que tá na sua realidade aí. Era isso. Tchau.